favor, Renata, eu vou começar contigo. Você pode contar um pouquinho para gente? O que você faz? Qual que é a sua história? Sim, super obrigada, Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Hoje eu estou à frente do Instituto CCR, sabe, pela toda a gestão do investimento social privado do grupo, e também à frente da diretoria de sustentabilidade e inovação do grupo, que está abraçando aí todas as metas e compromissos e iniciativas de sustentabilidade de todo o grupo. Eu não trabalhei sempre no setor de infraestrutura, eu comecei a trabalhar no setor financeiro, também é bastante masculino, então em banco de investimento, mas eu logo fiz uma transição porque eu percebi que gostaria de trabalhar com impacto, que eu gostaria que o meu tempo, o meu trabalho, a minha energia fossem direcionadas para mudar a sociedade, para mudar o mundo para melhor. E daí eu, sem entrar em detalhes da minha história, né, segui para trabalhar com sustentabilidade já desde o início da carreira, mas segui ainda em mercado financeiro. Depois fui trabalhar em construção civil, outro setor também, né, bastante masculino. E aí, em determinado momento, eu fui trabalhar já em infraestrutura com saneamento, porque eu me deparei com o impacto que as pessoas têm com a falta de infraestrutura na vida, né? Então, eu me lembro que quando eu fui convidada para entrar nesse setor de infraestrutura, na época com saneamento, eu vi aqueles números, né, muito impactantes, né, que a gente tem hoje no Brasil, mas eu vi um estudo que mostrava lá como que as crianças na primeira infância eram impactadas, né, com a falta de saneamento, e como isso fazia com que elas deixassem de desenvolver as sinapses, né, e deixassem de desenvolver o potencial cerebral. E aí eu falei, gente, não dá para a gente desenvolver um país e as pessoas e toda uma geração sem infraestrutura no país. E foi aí que eu migrei para esse setor de infraestrutura, trabalhando inicialmente com saneamento e agora na CCR com mobilidade, né, na parte de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. E hoje trabalhando muito pensando nos aspectos aí de sustentabilidade dentro desse setor, com todos os desafios aí, a gente vem trabalhando aí aumentando muito o espaço das mulheres dentro desse campo. Eu vou perguntar para a Renata da CCR como podemos mudar esse quadro, né? Então, mulheres começando a olhar para esse mercado de infraestrutura com bons olhos, querendo entrar para esse mercado, como é que a gente ajuda, né, a essas mulheres entrarem e fazerem parte dessa história que é tão bonita da infraestrutura? Como que a CCR tem trabalhado essa questão, Renata? Conta para a gente. Legal, eu acho que uma coisa que eu costumo muito falar é que a gente também, e daí fica uma reflexão para a gente pensar para as próximas conversas, que a gente também tem que trazer os homens para essa conversa, né? Conversando um pouco outro dia lá na CCR, fui descobrir lá atrás como começou, né? Há muitos anos atrás, esse movimento e todas as ações, né, em prol aí do trabalho de capacitação, né, da questão de cultura e tal. E fui saber de uma história de uma funcionária que foi promovida, né? Estava sendo promovida a um cargo de gestão e ela não aceitou. E ela falou: eu não vou aceitar porque eu não vou conseguir conciliar a minha vida materna com a minha vida profissional, né? E quem de nós aqui que tem filhos e, enfim, que nunca teve dilemas dessa natureza, né? É um fato. E aí eu acho que esse episódio, né, que aconteceu com uma mulher que recusou e com o seu líder, que era um homem, fez com que ele trouxesse essa questão. Ele ficou um pouco chocado, né, e trouxe essa questão, poxa vida, a gente precisa entender esse contexto e pensar. E a partir daí, né, eu acho que se desdobrou uma série de discussões, ações, né, que partiram desde trabalhar a questão da cultura, né, de maior diversidade. Na verdade, a gente vem trabalhando a questão da diversidade de forma mais ampla, mas a questão das mulheres está dentro disso de forma muito presente, e é algo que está permeado desde a liderança, do conselho. Nosso conselho na empresa é um conselho que tem mulheres, né, mais do que a média de outros conselhos. É algo que está na nossa estratégia como empresa, e é algo que está
nas ações, né? Então, né, poderia contar várias histórias, mas eu acho que vale citar algumas coisas que aconteceram aí nos últimos anos. Então, a gente trabalhou desde ações para formação, ações de mentoria e de capacitação de mulheres para assumir posições de liderança e que envolvem questões diversas, né? Desde questões dessa natureza, de como é que a gente concilia a vida materna, quando a gente vê a curva das mulheres, da carreira das mulheres, a gente vê ali ao longo dos 30 anos, geralmente tem uma estagnada que coincide com a questão da maternidade, né? Então, como lidar com essas questões, assim como com diversas outras que a gente também, de desafios aí em ambientes que a gente vive. Mas a gente também olhou muito também para as posições mais técnicas e para as posições de operações. Então, você mencionou, Natália, o RANAS, né? A gente tem um desafio no setor de mobilidade urbana, né? Tem um estudo que foi um balanço que foi publicado aí recentemente, 2022, da ANP Trilhos, que mostra que 25% só da força de trabalho do setor metroviário é ocupado por mulheres, né? Então, esse percentual ainda é muito baixo. Então, a gente vem trabalhando desde algumas vagas afirmativas, né, e divulgando isso. Então, a gente tem trabalhos onde a gente vai às faculdades e conta, né, mulheres hoje que trabalham em posições de operações vão às faculdades de engenharia e compartilham as suas experiências para mostrar que é possível trabalhar, né, no metrô e em diversas outras posições, assim como a gente faz capacitações técnicas, né? Então, a gente fez recentemente aí uma formação de operadora de trem, de agente de atendimento de segurança, de agente de manutenção, e a gente teve turmas completamente femininas. Então, eu acho que e tem tido muito interesse. Então, a gente mostra que está começando a se quebrar um pouco aquele estigma. Mulher pode estar onde ela quiser, abrir esses espaços, lógico, criando todas as oportunidades também de capacitação e de formação, mas principalmente de cultura, né? De uma cultura de abertura e de possibilidades muito mais ampla do que a gente tinha algumas décadas atrás. Então, eu acho que é um movimento que ele vem de várias partes, né? É um movimento que não é só, né, não é só cultura, não é só capacitação, né? Tem a questão da liderança muito forte, isso tem que vir por todos os lados, tem que vir da liderança, mas tem que vir ser um movimento natural também que vem, né, da equipe e vem da sociedade, né? Hoje em dia é algo que está por todos os lados, graças a Deus, né? Outro dia me fizeram uma pergunta: qual vai ser uma situação que você daqui a 50 anos vai olhar para trás e vai pensar, nossa, que absurdo, há 50 anos atrás existia aquilo, né? E boa parte das coisas que eu pensei como opção é pensar nisso, né? Que a gente ainda tinha um mundo onde tinha tanta disparidade no mundo, né, profissional, no mundo corporativo, entre homens e mulheres. Eu acho que espero que daqui a 50 anos a gente olhe para trás e fale, uau, a gente viveu isso, mas hoje é algo absolutamente relevante. Tomara que seja assim, né? Que a gente caminhe para esse futuro desejado.